Oi, gente, como vocês estão? Bom dia para quem está me assistindo de manhã, boa tarde para quem está me assistindo à tarde, boa noite para quem vai estudar à noite, tá bom? Olha, essa é a nossa aula de segunda-feira, dia 20 de abril, e hoje a gente vai falar de uma data que já passou, mas que é muito importante. Nós vamos falar do dia 18 de abril, caiu no sábado. E no dia 18 de abril, a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, né? É uma data muito importante pra gente, é uma data que precisa ser lembrada sempre, não só no dia mesmo, mas é porque nós vamos falar da literatura infantil, né? Os vários livros que vocês leem, que vocês gostam de ouvir quando a tia conta histórias, surgiu a partir de um autor que hoje provavelmente vocês conhecem, e essa data ela foi escolhida em homenagem a esse autor. Vocês imaginam quem é? Eu vou falar o nome Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu falo Sítio do Pica-Pau Amarelo, será que vocês se lembram dessa pessoa aqui, ó? Monteiro Lobato. É ele o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil em homenagem a Monteiro Lobato. Por que em homenagem a ele? Porque ele foi a primeira pessoa aqui no Brasil que escreveu um livro especificamente para crianças. Por isso que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Olha, o Monteiro Lobato, ele nasceu lá na cidade de Taubaté, em São Paulo. Ele nasceu no ano de 1882, já tem muito tempo. Ele não é mais vivo, mas ele deixou pra gente algo muito importante, né? Que é esse amor por livros, essa coisa de gostar de ler, ouvir histórias e até mesmo criar histórias, né? Então, por isso que a gente homenageia esse grande homem que até hoje é vivo em nossos corações e nossas mentes, e por isso a gente fala dele até hoje. Olha, o Monteiro Lobato, ele era advogado e além de ser um ótimo advogado, ele gostava de escrever livros, ele queria escrever livros e aí ele começou escrevendo livro e não fez muito sucesso, porque ele não começou escrevendo diretamente para crianças. Ele fez um livro de forma geral e não fez muito sucesso. E aí que ele teve a brilhante ideia de escrever direcionado para crianças, e aí sim teve muito sucesso. Uma das primeiras produções, a tia anotou aqui, foi o Reinado de Narizinho, o primeiro livro dele. Vendeu, fez muito sucesso. Depois ele escreveu o livro A Caçada de Pedrinho. Olha só, Narizinho e Pedrinho, dois personagens muito importantes no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez muito sucesso. E aí, em terceiro lugar, ele escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A tia, quando era pequenininha, eu chegava da escola e eu sentava no sofá para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tinha medo da Cuca, eu adorava a Emília, eu gostava do Rabicó, eu adorava as bagunças que o Saci fazia. Então pergunta só pra mamãe e pro papai de vocês se eles já assistiram o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E vocês, já viram alguma vez? Ó, uma dica. Quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, pode colocar no YouTube, pode pesquisar um episódio que vocês vão adorar. Pensando bem, eu posso até deixar aqui pra vocês no final um pequeno videozinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ó, quem aqui sabe quem é o Saci? Quando a gente fala do folclore, o personagem, né, principal que aparece quando falamos folclore é o Saci. E o Saci é um personagem também muito importante no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não tem quem conheça a Emília, a boneca de pano que foi costurada pela Dona Benta, que é a dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tomou uma pílula, ficou uma boneca falante. E aí ela fala pelos cotovelos, ela era a boneca da Narizinho, né? Mas quando ela tomou pílula, ela virou, parece que ela virou gente, mas ela era uma boneca. E aí tem uma música que todos conhecem que é Emília, Emília, Emília. Vocês já ouviram alguma vez? Então, toda essa galera, além do Pedrinho, da Narizinho, do Rabicó, do Visconde, que é um rapaz sábio, que é conhecedor de muitas coisas, todos vivem no sítio, né? Então, o dia do livro foi escolhido no dia 18 de abril para homenagear o Monteiro Lobato, porque foi ele quem criou as primeiras obras
direcionada para crianças. E aí a tia tá aqui acompanhada de vários livros que eu gosto muito de ler, já li todos. E aí quando a gente voltar nas aulas eu vou levando um de cada vez pra gente ler, porque vocês sabem que a tia gosta muito de contar histórias. Eu sei que vocês gostam muito de ouvir, vocês ficam interessados, a gente conversa sobre o que acontece no livro. E é isso, o livro infantil, ele vem como? Ele vem todo colorido, ele vem com letras interessantes, letras grandes, vem ilustrado, por isso que é importante a gente ler sempre o título do livro, quem escreveu, quem ilustrou, porque teve todo um cuidado para que o livro se tornasse interessante para a criança. Olha, no dia 2 de abril é comemorado o dia do livro, mas o dia de todos os livros. Só que o dia 18 é o dia do livro infantil. Então tem essa diferença porque o livro infantil é muito diferente do livro que os adultos hoje leem. Não é verdade que eles se interessam mais em ler? O livro que os adultos leem não tem tantas imagens assim, as letras já não são tão grandes para que chamem a atenção deles. E a da criança foi específico para vocês, específico para crianças. Então olha aqui o tamanho do livro, capa dura, tem desenhos, cores, olha só o formato do texto, ó. É todo desengonçado, mas que se torna interessante quando a gente vê letrinhas assim, ó, caminhando, letrinhas voando. Às vezes só tem uma frase. E conforme a idade das crianças forem avançando, vai ter um livro, né? Vai ter livros que possam atender a necessidade de vocês. Hoje vocês estão no 3º ano e vocês se interessam por livros assim, ó, que tenham ilustrações, não é verdade? Livros que as letras podem vir um pouquinho maiores, que tem muitas ilustrações. Por quê? Porque quando a gente observa a imagem e a gente presta atenção, nem que seja só uma palavra que esteja escrita ali, isso permite que a nossa mente, ó, viaje, imagine. A gente se imagina dentro da história, por isso que é importante a gente se concentrar no momento da leitura. Vai pegar um livrinho para ler, desliga a televisão, desliga o celular, senta num lugar calmo, leia e imagine como se a história estivesse acontecendo e você estivesse lá dentro daquele mundo. É o mundo da imaginação. Quando a gente lê, a gente viaja sem sair do lugar, além de aprender muito durante a leitura. Então, por isso que hoje a tia colocou especificamente aqui alguns livros, ó, para acompanhar nossa aula, já que estamos falando sobre livro infantil. E a tarefa que a tia vai deixar é que vocês leiam um livro. Todo mundo tem livro em casa? Todo mundo tem um livrinho em casa, que já ganhou alguma vez, já comprou, já leu. Tem muito tempo que você já leu esse livro? Pega de novo e lê. O desafio de hoje, segunda-feira, é só que vocês leiam. E aí, tia, mas o dia 18 já passou. Ué, mas não é só no dia 18 que a gente tem que ler, não é só porque é o dia do livro infantil que a gente só vai ler no dia do livro infantil, não. A gente tem que ler para sempre. O dia 18 é pra gente ter certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos lendo, de que estamos aprendendo, compartilhando histórias, porque se você lê algo legal, o interessante é que você conte aquela história para alguém, aquilo que você leu para alguém. Então, toda vez que eu leio um livro legal, eu fico doida para contar para alguém, eu fico doida para levar para a escola e ler para vocês, porque é compartilhar, a gente troca ideias, conhecimentos, e aí cada um imagina aquela história de uma forma, e aí a gente troca essa ideia. É isso que é muito interessante, sabe? Então, a nossa aula de hoje foi pra gente falar mesmo sobre a importância de ler, a importância do gostar de ler, não percam nunca isso, né? A gente tem que levar para a vida toda a leitura. Hoje a tia estuda e meus professores, que já são bem mais velhos que a tia, leem até hoje. Não é porque a gente já terminou de estudar que a gente vai parar de ler para sempre. Não, pega um livro, lê, incentiva o papai e a mamãe, chama para ler para vocês. Criem, imaginem através daquilo ali que vocês leram, porque isso só soma na nossa vida. Sabiam disso? Então, o desafio é só que vocês escolham um livro que vocês têm aí em casa e leiam, tá? Cuidem sempre do livro, vocês precisam folhear com cuidado, cuidar do livro, porque se você já leu, se aquela história já não é mais tão interessante para você,
o seu priminho pode gostar, o seu irmãozinho pode gostar, o seu colega pode gostar, e a gente vai passando o livro para as pessoas, né? E ele se eterniza sempre na nossa memória. Ah, eu não tenho mais aquele livro, mas eu ainda me lembro da história, eu ainda vou contar para alguém. Então, o dia do livro é pra gente refletir, tá? E aí é pra gente ter certeza de que nós estamos fazendo certo. Lendo, trocando conhecimentos, cuidando do livro físico e, acima de tudo, homenageando o Monteiro Lobato, né? Que foi a primeira pessoa que escreveu aqui no Brasil um livro infantil direcionado para as crianças, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, ó. Mil beijos e leiam. Leiam é muito importante. Ler permite que a gente viaje mesmo sem sair de casa. E agora então, né, vai ser muito importante fazer isso. Ó, um beijão.